Então, continuando o assunto, filosofia da política. As teorias da obrigação política, normalmente, elas partem da ideia de que a sociedade é um grupo de pessoas que, de certa forma, governa as pessoas individuais. Então, a sociedade seria um grupo, a sociedade seria a personalização, né, de todas as pessoas daquele grupo, e a maioria decide o que vai acontecer com aquelas pessoas individualmente. Como eu falei no vídeo anterior, que a sociedade decidiu pela morte de Sócrates. Sócrates aceitou a morte porque a decisão da sociedade, no ponto de vista dele, é uma decisão soberana. Aí a gente traz aí a realidade em que, né, na filosofia mais moderna, as pessoas admitem a possibilidade da vida fora da sociedade, mas uma vida que seria um caos. Então, o pensamento de Locke e Hobbes é exatamente o pensamento de que a vida fora da sociedade, o ser humano é um ser social, e a vida fora da sociedade seria muito, assim, complexa, né? O Hobbes tem até aquela frase lá, que o homem é o lobo do homem, e através daquela frase a gente consegue concluir exatamente que a gente precisa de correntes para segurar o lobo que destruiria o homem, e essa corrente é exatamente a materialização de um corpo social maior que evitaria, por exemplo, que um indivíduo entrasse nos direitos do outro indivíduo. Assim, da mesma forma, o Locke continua, né? O Locke trabalha mais ou menos o pensamento do Hobbes nessa ideia de que é praticamente impossível conceber a ideia de uma vida de um ser humano fora do Estado, né? Seria uma realidade de todos contra todos, e essa organização social ela acaba tornando a vida muito mais fácil. E todas essas teorias elas partem da ideia do consenso, né? Como que é o consenso? De certa forma, você, companheiro, você mora no Brasil, você aceita as leis do Brasil, por mais absurdas que possam ser, você aceita os impostos brasileiros, porque você consentiu em aceitar esses impostos. Aí você pergunta para mim, consentir quando? Você consentiu quando você nasceu. Se você mudou de outro país para o Brasil e fez a cidadania brasileira aqui, você consentiu naquela salinha onde você fala que vai aceitar as leis brasileiras, mas se você nasceu no Brasil, você consentiu no momento que você nasceu, queira você ou não. Esse é o ponto de vista, inclusive, que é o ponto de vista do Hobbes, é o ponto de vista do Locke, desculpa, que é a ideia do consentimento tácito. O consentimento tácito é muito simples de entender. Imagina o seguinte, você nasceu numa sociedade, você sabe como são as regras daquela sociedade, se você concorda, você fica, se você não concorda, você rapa fora. A gente está vendo que nesse momento, por exemplo, o Brasil está perdendo muitas pessoas para os países de primeiro mundo, a galera está toda rapando fora do Brasil, porque a turma não está gostando muito de como as regras estão sendo feitas no Brasil. Mas isso exige aí da pessoa ter dinheiro também para sair do Brasil e a pessoa ser aceita em outro país, né? Mas vamos pensar o seguinte, as teorias da obrigação política, a gente pode dividir basicamente, então, né, depois daquele pensamento de Sócrates, a gente já pode dividir em duas grandes teorias, que é a teoria do consenso e a teoria do fair play. O consenso é a ideia de que a pessoa consentiu, ela consentiu tacitamente. No momento em que ela cresceu naquela sociedade, ficou naquela sociedade, fez uso dos recursos daquela sociedade, e ela consentiu também no modo fair play no momento em que ela usa os recursos e ela, de certa forma, não poderia usar os recursos sem pagar por esses recursos. O que é importante? Porque a partir dessas duas grandes teorias, os filósofos se dividem, alguns defendendo a obrigação política, alguns defendendo a redistribuição de renda, alguns defendendo os impostos custeando o Estado, e alguns filósofos, os libertários, por exemplo, atacam essas teorias, falando que não, essas teorias não são suficientes para justificar, por exemplo, você trabalhar e ter que dar parte do seu trabalho, por exemplo, para o Estado dividir com as pessoas que estão em dificuldade, até mesmo as pessoas que não gostam muito dessa coisa de trabalhar. Mas o que é mais importante? Locke e Hobbes são, digamos que, os prepulsores do pensamento atual a respeito da obrigação política. Os dois concordam que é difícil a vida fora do Estado e que a vida fora do Estado seria uma guerra de todos contra todos. E a partir desse ponto de vista de Locke e Hobbes, nasce a ideia de que quem mora em uma determinada sociedade, vive naquela sociedade porque quer, e porque quer viver naquela sociedade, acabou consentindo para que a maioria governe os indivíduos. Então, se você tem condição, por exemplo, de votar, se você tem condição de influenciar na política da sua sociedade, a partir do momento que a maioria tomou determinada decisão, você, pessoalmente, precisa se submeter a essas decisões. Você não pode simplesmente
querer modificar, não aceitar, né? A gente imagina não aceitar quando a gente pensa em leis que não geram determinados benefícios diretos. Igual, por exemplo, você pode não aceitar a ideia de que você não pode sair por aí matando as pessoas, mas você precisa aceitar essa ideia pessoalmente porque você mora numa sociedade e a maioria da sociedade acha que é errado você sair por aí matando as pessoas. Então, quando você pensa já na questão de usufruir de recursos dessa sociedade, você pode não fazer uso, por exemplo, da limpeza urbana. Às vezes você é uma pessoa que durante sua vida inteira você nunca saiu de casa e a limpeza urbana não faz nenhuma diferença para você, mas porque você ficou naquela sociedade, porque você mora naquela sociedade, você vai sim dividir a conta da limpeza urbana, você vai sim dividir a conta da iluminação pública, ainda que você não consiga enxergar. Você é cego, você não consegue enxergar nada, mas mesmo assim você vai ter que dividir a conta da iluminação pública. Isso é a ideia do fair play. Então, do fair play saem os conceitos como free riding, que é o conceito que eu apresentei anteriormente, e dei o exemplo. Por exemplo, a gente tem um determinado indivíduo que ele acha que imposto é roubo. Eu dei o exemplo do Igor. O Igor acha que imposto é roubo. No entanto, o Igor faz uso da saúde pública no momento em que ele tem certeza que as coisas que ele compra para a casa dele não estão estragadas porque o SUS fiscaliza, né, através da Anvisa, a vigilância sanitária de toda a infraestrutura que existe no Brasil. Ele tem certeza, por exemplo, que ele e a família dele não vão respirar um ar muito poluído porque a estrutura de vigilância ambiental faz questão de que os carros utilizem equipamentos, por exemplo, para evitar a poluição do ar e que as fábricas não lancem particulados no ar. Isso dá para ele a certeza de que naquele ambiente ele vai respirar um ar sempre puro. Ele também tem a certeza que ele vai ter uma continuidade de energia elétrica, ele vai poder ficar brincando na internet sem a luz cair toda hora, porque existe uma agência que estabelece os tempos máximos de interrupção de energia elétrica, que é a ANEEL. Toda essa infraestrutura de Estado, que apesar dele não ter consciência que existe, é o que justifica ele ter que pagar. Mas, no entanto, ele não quer pagar, ele acha que imposto é roubo, então, por isso, ele tem o comportamento, que é aquele comportamento que a gente chama de free riding. Quando a gente quer transformar esse comportamento de free riding para uma pessoa que não entende muito bem como funciona a teoria do Estado, você entender, por exemplo, a importância de uma agência reguladora de energia elétrica para garantir que você não vai ter interrupções de energia elétrica, porque você não pode ter concorrência no setor, é muito difícil imaginar, por exemplo, um monte de fio chegando na sua casa e para você escolher qual distribuidora você quer, você precisa de uma agência para regular isso. Isso é meio complexo, né? O cidadão comum não entende a importância disso. O cidadão comum não entende a importância, por exemplo, de um serviço como a Agência Nacional de Telecomunicações estabelecendo, por exemplo, uma regra de disponibilidade do serviço de telefonia, porque senão você vai estar lá com a sua anteninha no máximo, mas o outro vai te ligar e vai falar que está fora de ar. Então a gente vai para um exemplo muito mais simples, que é o exemplo do ônibus, por exemplo. Você tem a opção, né, ainda que seja feio, você tem a opção de entrar no ônibus, ficar lá ludibriando o motorista e na hora que chegar no ponto você simplesmente desce e não paga. Só que você precisa concordar comigo que numa estrutura de transporte público, se a maioria das pessoas começam a fazer isso, o ônibus vai ficar cada vez mais caro para quem paga, ou seja, as pessoas que estão lá dentro pagando, elas estão de certa forma pagando, inclusive para aquele que usa sem pagar, e aos poucos o serviço de transporte público vai acabando. Então, para entender o que é a ideia do free riding, né? Porque é o cara que não quer pagar, porque acha que o imposto é roubo. Se a gente vai por esse raciocínio, a gente vai chegar ao ponto que a gente não vai ter a limpeza urbana. A gente chega ao ponto, por exemplo, que a gente não tem verba, por exemplo, pro esgoto. Então estourou um cano de esgoto, não tem dinheiro para dar manutenção. A gente não acha que vai ter concorrência no setor, porque ninguém vai querer entrar com concorrência para arrumar o cano de esgoto, que é um serviço, por exemplo, que não gera lucro. Mas enfim, daí, né, só para recapitular, isso tudo, toda essa balela foi para explicar que existem duas grandes teorias das obrigações políticas, que é a teoria do consentimento, que é quando você, por morar numa sociedade, ou até mesmo por se incluir numa sociedade, você deu o seu consentimento para que aquela sociedade te governe. Se você nasceu no Brasil, você deu o consentimento para o Brasil te governar com as suas leis. Se você achar ruim, você rapa fora. Isso é contestável porque não é tão fácil assim rapar fora. Se você mudou, por exemplo, para outro país, eu quero morar em Miami, você foi lá para os Estados Unidos, fez a cidadania americana, com a sua cidadania americana você consentiu explicitamente. O primeiro foi tácito porque ninguém te perguntou absolutamente nada, o segundo é explícito porque durante o processo de cidadania eles perguntam para você se você quer aceitar as leis do país, é uma condição para a cidadania, você consentiu explicitamente.
A segunda teoria é essa que eu falei por último, que é a ideia do free riding, que é a ideia do fair play, o jogo limpo, o jogo honesto. Não faz sentido você fazer o uso de um recurso que você não está pagando. Então essa coisa de ficar falando imposto é roubo, mas ao mesmo tempo falar que imposto é roubo através de uma hashtag, num sistema de internet que usa um sistema de telecomunicações que foi desenvolvido pelo governo, um sistema de energia elétrica que foi desenvolvido pelo governo e recebeu o computador na sua casa através de um sistema de transporte público, que na verdade, um sistema de vias públicas, que na verdade é uma infraestrutura que foi feita pelo governo, ou seja, o Estado materializado, as pessoas representadas pelo governo, não faz nenhum sentido. Você está tentando, na verdade, pular fora e não pagar por aquilo que você tecnicamente deveria pagar. Então, vamos para frente com a ideia aqui da filosofia da política. Se você assistiu até aqui, eu gostaria de te convidar para curtir o canal, gostaria de te convidar para compartilhar esse vídeo e no próximo vídeo eu vou falar sobre Locke, especificamente sobre Locke, que é defensor da ideia da obrigação política. Até o próximo.